Olá, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez, juntos para retomarmos a leitura da carta de Paulo aos Romanos. Se achegue aí nesse momento ímpar para nós, que é o salto que estamos dando do capítulo 7 para o capítulo 8, onde a gente percebe que essa ambivalência nossa, essa angústia que a gente carrega, esse gemido na alma ante as dores deste mundo, a impossibilidade humana por si mesmo de chegar-se a Deus, foi tudo superado pela graça manifestada na cruz, e nós podemos, como Paulo, dizer graças a Deus por Jesus Cristo. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então aproveite esse capítulo 8, você que está já chegando, se inscreva aí. Estamos lendo em versículo por versículo, em ordem cronológica, fazendo certas poucas aplicações. Então se inscreva, reúna agora a sua família, abra a sua Bíblia e vamos iniciar a partir do verso 5, porque nós já falamos ontem que de fato esse corpo de morte desventurado, infeliz homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos libertou desse espírito de escravidão da carne, que serve à tirania deste mundo, que satisfaz apenas aos caprichos da gente, a presunção, a arrogância, os julgamentos. Não. A cruz nos põe o espírito de vida, que nos aponta para a justiça, para o reino, para a lei da graça, que é a lei do amor, que atua de fé em fé. Então vamos lá, amados, verso 5, Paulo vai dizer assim, já que nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito que nós habita, ele diz assim, verso 5, porque os que se inclinam para a carne, e aqui o inclinar para a carne que não é só essa questão física, não, é esse caráter, é esse espírito no mundo que satisfaz apenas a si mesmo, as suas construções, a sua tirania, a sua perversidade, a injustiça, a mentira, os prazeres, e esse viver vai degradando o homem, fazendo o homem se tornar cada vez mais maligno e mais diabólico, mais desalmado, vai dissolvendo a alma. Isso é o espírito da carne, da presunção, da construção humana, de querer se jactar diante de Deus e dizer que eu produzi, eu fiz aquilo. Não é. A carne é mais do que somente isso aqui, a pele e osso. É muito mais que isso, você percebe. É por isso que ele diz assim, verso 5, porque os que se inclinam para essa carne, cogitam das coisas da carne, tá vendo? Mas os que se inclinam para o Espírito Santo que em nós habita, das coisas do Espírito, do amor, da alegria, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio, da justiça, da fé, dessas coisas que tem a ver com o Evangelho, com o reino de Deus que chegou em Cristo. Porque o pendor da carne, a inclinação da carne, tá vendo? Dá para a morte. E morte aqui é morte mesmo, não é só a morte da sepultura, não. É a diluição do ser, é a vacuidade dos pensamentos, é as construções que o homem vai fazendo na terra, gerando tesouros nessa terra como se ele nunca fosse morrer. E esquece de construir para a vida. O pendor da carne dá para a morte. Mas o pendor, a inclinação para o Espírito de Deus, das coisas do Espírito, dá para a vida, dá para a paz, pacifica todo o ser da gente, aleluia. Verso 7, pois o pendor da carne é inimizade contra Deus, é óbvio, é o fluxo do mundo. Não trabalha a favor do reino de Deus que se instala no coração, mas trabalha a favor desse sistema construído no mundo que alimenta Satanás. É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, que é a lei do Evangelho, que é a lei da graça, que é a lei da fé, que atua em amor no coração do outro, e nem mesmo pode estar sujeito a Deus, não tem como. Portanto, amados, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque tenta ainda viver conforme as leis deste mundo, e não consegue agradar a Deus, se reconciliar com Deus, porque isso está impossibilitado ao homem só pela fé em Cristo Jesus. Verso 8, vós porém, irmãos, eu e você, os romanos que iam ler essa carta, não estáis na carne, mas no Espírito de Deus, no Espírito do Evangelho, se de fato o Espírito de Deus habita em vós.
E se alguém não tem o Espírito de Deus, se alguém não vive conforme o Evangelho, esse tal não é dele. Ou seja, então pode ser que você esteja no contexto religioso, simplesmente por conveniência, por cultura, herdou, criou, educou-se ali com você, seus filhos, sua família, né? Foi batizado, passou em águas, dá o dízimo, vai uma vez por domingo, mas pode ser que você no dia a dia não viva nada do Evangelho. É disso que Paulo está falando. Se de fato é uma condicional. Agora o verso 10 diz: se porém Cristo está em vós. E como é que eu sei que Cristo está em mim? Quando eu estou vivendo no amor, no Evangelho, na graça, inclinado para o Espírito. Aí ele diz: o corpo, que na verdade está morto por causa do pecado. Ou seja, esse corpo está morto para o pecado. Por quê? Porque foi tirada a lei, foi suspensa a lei. O pecado já não pode mais me matar por meio da lei que ela foi suspensa na cruz. Entenderam agora? É isso que eu estou dizendo. Agora, eu estou morto para o pecado, mas o meu espírito, Mazim, que ressuscitou em Cristo, que agora é um com Deus e anela com Deus e quer o Evangelho, é vida por causa da justiça do Evangelho manifestada na cruz do Calvário, a boa nova que chegou em Cristo. Aleluia. Se habita, verso 11, o Espírito de Deus, né? Daquele Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que tirou o Filho dos mortos pelo seu poder. Tá vendo? Olha aí, Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, Deus que levanta o Filho Jesus da sepultura da morte, né? Então veja bem, se em vós habita o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Tá vendo? Sempre apontando para a ressurreição, para a esperança para além dessa terra. Louvado seja o Senhor. Verso 12, assim pois, irmãozinhos meus, eu e você, nós somos devedores agora, não à carne, a este mundo, como se constrangidos a viver segundo a carne, cumprindo leis e leis e leis, tentando salvar-se a si mesmo diante de Deus. Não. Porque se vivermos segundo a carne, nós caminhamos para a morte. Ou seja, aquele que planta para a carne, da carne, colhe morte eterna. Mas se nós, pelo Espírito de Deus, mortificarmos os feitos do corpo, as paixões, as concupiscências, as lascívias, as vaidades da carne, certamente vivereis. Ou seja, eu vou matando o meu ser, o meu corpo, para as paixões, mas ao mesmo tempo o meu ser vai vivendo e sendo transformado de glória em glória. Verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus sois filhos de Deus. Como que nós somos filhos de Deus, se Deus só tem um filho que é Jesus Cristo? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Está vendo? Apavorados com medo da morte, mas recebemos o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, amados, presta atenção, nós somos adotados em Cristo. Cristo veio para os judeus não quiseram, mas a todos quantos recebem Jesus, Deus dá-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E agora que você foi aceito em Deus, se entregou a Deus, o Espírito que está aqui é o Espírito de vida, não mais o Espírito da escravidão deste mundo, de medo da morte, apavorados. Um homem com aquela ânsia de viver, e só morrendo, não. O que habita aqui agora é esse Espírito de adoção, que nos liberta das mais loucas das angústias de morte, e nos projeta para a vida, e nos faz no íntimo do nosso ser clamarmos aqui dentro, Abba, Pai, 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 socorre-nos e nos ajuda. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito aqui, ó, com minha consciência, Mazim, com a sua consciência, de que somos filhos de Deus pacificados. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Sim, somos herdeiros de Deus, amados. Nós não somos mais bastardos.
Nós temos uma herança, sabemos para onde caminhamos, nós temos um alvo, o reino foi instalado e eu vivo em função do reino de Deus em poder e em verdade, e somos co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros, herdamos conjuntamente com Cristo todas as promessas celestes. Louvado seja o Senhor. Se com Ele sofremos, se com Jesus sofremos angústias e dores, como toda a raça humana sofre, no mundo tereis sofrimentos. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos, glorificados seremos, glorificados seremos. É o final do verso 17. Observe que está tudo embutido no pacote. Tem sofrimento, tem, porque eu estou no mundo caído, eu estou num corpo de morte ainda, mas eu sei que eu já estou glorificado porque o Espírito me habita. E aí Paulo vai dizer no verso 18, porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos, as dores, em função das nossas ambivalências, de todas as angústias que brotam, angústias que você pode estar sentindo aí agora, de ficar num quarto com ânsia de morte, querendo morrer, fugir da realidade, fugir do mundo, fugir de Deus, tentando encontrar um caminho melhor do outro lado. Por favor, para com isso. Paulo está dizendo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória de Deus a ser revelada em nós. Então, por favor, não tem discrepância, assim, é enorme o abismo, é indiscrepante a realidade desse tempo para aquilo que Deus tem para nós. Então você foi salvo nessa esperança. Aí Paulo vai mostrar uma coisa importante, a ardente expectativa da criação. Toda a criação, a visível e invisível, tudo aqui, pássaros, animais, peixes, tudo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus naquele dia quando Jesus voltar, pois a criação, toda ela, visível e invisível, está sujeita à vaidade, não voluntariamente por conta dela mesma, mas por causa daquele que a sujeitou, que somos nós, em função da corrupção, da destruição que nós operamos na natureza, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então Paulo está dizendo que aquela herança que nós tivemos com Adão, lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, gerando catástrofe na natureza, no mundo, no cosmos, trazendo cardos, espinhos e abrolhos do lado de fora, até experimenta a erva daninha. Aqui dentro nós experimentamos essas ambivalências, as angústias, os medos, os pavores, os temores, as crises. Experimentamos no corpo as doenças, a velhice que vai chegando. Tudo isso foi substituído pela glória, pela graça, pela liberdade herdada na cruz do Calvário em Cristo Jesus. E nessa esperança que carregamos aqui dentro, porque o texto vai dizer no verso 23, e não somente a criação também está gemendo, mas também nós que temos as primícias do Espírito, que somos habitados pelo Espírito Santo, e igualmente gememos aqui em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo naquele grande dia. Porque, verso 24, na esperança fomos salvos. Na esperança, não é de esperança não, é na esperança. Quando a fé entrou aqui, ela já vem trazendo esperança, apontando-nos para além do túmulo. E essa esperança, fé, nos põe no caminho do amor, que é a lei da graça. Isso é tremendo, amados. Ora, amados, esperança que se vê, grava isso, viu? Todos que estão ouvindo. Esperança que se vê, palpável, tangível, não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Agora, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É por isso que por isso que o escritor aos Hebreus define fé assim. Ora, irmãos, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por isso que a fé perpassa a tangibilidade deste mundo, a carne, as construções deste mundo. Verso 26, que tremendo, grava. A criação geme, nós gememos. Também o Espírito de Deus, semelhantemente, da mesma forma, gemendo, nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas dores, nas nossas perdas, nas nossas crises, em todas as dimensões do nosso ser. Porque nós não sabemos orar como convém. Às vezes a gente não sabe nem o que pedir a Deus, não sabe nem o que falar diante de Deus. Mas o mesmo Espírito de Deus que habita em nós intercede por nós sobremaneiras com gemidos inexprimíveis. Gemidos que não tínhamos como exprimir,
Mostrar para Deus, falar com Deus, o Espírito vem em nós, dentro de nós, pega tudo isso e leva ao Pai e intercede por nós. Você não está sozinho não, meu irmão. Alegra-se nesse instante e levanta. E esse que sonda, verso 27, e aquele Deus que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Sabe qual é a mente do Espírito de Deus? Porque segundo a vontade de Deus é que o Espírito intercede pelos santos, os separados, os que creram, os que foram chamados, os que no processo da existência se entregaram a essa fé em Jesus. Sabemos, olha o verso 28, sabemos que todas as coisas, sejam boas, sejam más, sejam o que se chama de bem, seja o que se chama de mal, porque eu e você não sabemos o que é bem e o que é mal definitivamente. Tem bem que a gente pensa que é bem, traz mal para nós. Tem mal que a gente pensa que é mal, não é mal, traz bem para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Grava, daqueles que amam a Deus, que andam no Evangelho, na lei da liberdade do Evangelho, no poder do Espírito de Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E qual o propósito de Deus? É que nós imitemos Jesus e imitemos o Evangelho no chão dessa terra. Porquanto, grava aqui, porquanto aos que de antemão Deus conheceu, e Deus conheceu de antemão, não é porque Deus tem um pré, não é porque Deus tem um pós, tudo em Deus acontece agora. Quando ele está falando isso aqui, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, Jesus, o primogênito de muitos irmãos. Jesus é o primeiro a ressuscitar dos mortos, o primogênito de muitos irmãos, aqui eu e você. Jesus é o nosso irmão mais velho. E olhe, Jesus e Deus fez isso. Deus nos predestinou. A palavra aqui predestinou dá a ideia de um antes, porque eu estou no tempo. Então eu não tenho como, a linguagem de Paulo não dá para explicar esse Deus que é. Ele está falando que desde sempre, amados, a cruz que pela qual fomos salvos há 2000 anos atrás, essa cruz é eterna. O que ele quer mostrar para mim é que tudo que Deus criou já foi criado a partir da cruz. A cruz não vem depois de Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. A cruz é antes, porque teve cruz é que Adão pôde ser Adão e fazer o que ele fez por livre e espontânea escolha dele. E aqui, amados, não é porque se eu fizer uma viagem no tempo, de volta no passado, eu vou chegar lá e vou ver Jesus numa cruz, não. O que Paulo está dizendo é que Deus criou tudo em amor. Tudo já foi feito diante de Deus para que eu e você possamos fazer agora. É por isso que ele está dizendo, predestinou. E a esses que predestinou desde sempre, desde a cruz é antes da criação. A esses no espaço-tempo, aqui nessa dimensão, ele chamou a você, chamou todos os judeus, para que cada um desses chamados eleitos, pudessem dizer sim, agasalhar essa voz, essa fé no coração e perseverar. E aos que chamou, a esses também justificou, cobriu com a justiça de Jesus, com o sangue de Jesus. E aos que justificou lá na cruz pelo sangue, a esses também já glorificou. É tudo presente, o céu já está instalado, você já faz parte da família de Deus, e não tem capeta, não tem cão, não tem dor, não tem angústia, não tem nada, não tem crise, não tem falta de dinheiro, não tem falta de emprego, não tem separação conjugal que te pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que eu e você vamos dizer à vista dessas coisas agora? Ele está fazendo uma pergunta para nós e para eles retórica. Se Deus é por nós, amados, quem poderá ser contra nós? O diabo, as dores, a morte? Já morreu tudo na cruz. Aquele Deus que não poupou, está vendo? O seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. A ideia do passado, do Velho Testamento, colocar a oferta no altar e entregar como oferta, né? O entregou porventura, não nos dará graciosamente todas as coisas? Sim. Se Deus não poupou o Filho na cruz, antes o entregou por nós, Ele vai cobrir você de tudo, Ele vai te fortalecer no chão da vida. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aqueles que foram chamados por Deus em Cristo Jesus. Quem vai tentar acusação contra você? É o cão, o diabo, os demônios? A justiça deste mundo? Jamais. É Deus quem o justifica. É Deus quem te separa e te faz justo. Quem nos condenará? Pecado? Lei?
Os reis deste mundo? Nada, ninguém. É Deus, é Cristo Jesus quem morreu por mim e por você. Ou antes, não só morreu, ressuscitou, o qual Jesus está à direita de Deus. Está vendo? E a direita de Deus não é que Jesus está no ser inferior, não. É a ideia da direita, do poder. Ele foi, subiu aos céus e ocupou o seu lugar de glória. E de lá ele intercede por mim e por você pelo Espírito. Louvado seja o Senhor. Olha o verso 35, ele faz a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Fala aí. O diabo, a morte, as dores deste mundo? Não tem ninguém. Será a tribulação? As dores deste mundo? Será a angústia, essas angústias que nós temos, às vezes indizíveis, que entalam a gente? Ou será perseguição, os inimigos contra a gente? Ou fome? Ou nudez? As necessidades básicas da vida? Ou os perigos que corremos? Ou será a espada, a guerra, a morte? Como está escrito: por amor de ti, por amor de mim e de você, somos entregues a morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Assim todos os dias eu morro, assim todos os dias você morre em Cristo, todos os dias você converte. E foi assim também que Cristo foi entregue lá na cruz como ovelha muda diante de seus tosqueadores para dar a vida por você e por mim. Assim foi com Paulo, e assim somos nós agora em oração, lendo Bíblia, parecendo doidos. O povo vai pensar que é louco, mas parte de mim está indo aqui agora. Parte de mim está morrendo, para que outros ouçam e tenham vida. Esse é o processo. Em todas essas coisas, verso 37, porém somos mais que vencedores, super vencedores, mega vencedores, hiper vencedores, por meio de Jesus que nos amou com amor eterno na cruz do Calvário. Porque Paulo vai dizer, verso 39, verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, a sepultura, nem a vida você continuando vivendo, nem os anjos bons, nem os principados, demônios, Satanás, nem as coisas do presente, as dores do presente, nem os medos do futuro, do porvir, a incerteza do amanhã, nem os poderes, os reis, os governos deste mundo, nem a altura, os céus, nem a profundidade, inferno, abismo, nem qualquer outra criatura, seja aqui neste mundo, em qualquer mundo, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Levante-se, ande, creia, toma posse. Não tem nada, nem neste mundo, nem no porvir, em canto nenhum, que pode agora tirar essa graça que foi derramada no seu coração pelo Espírito quando você creu. Levante e ore nesse instante. Liberte-se do passado, porque o passado não está na lista aqui das coisas que poderiam te separar de Deus, porque o passado não pode separar de Deus, mas o passado pode paralisar a sua existência. Não se alimente do passado, use o passado para consertar o presente. Agora levante, enterre o passado, quebre as maldições, quebre tudo, rejeite tudo agora em nome de Jesus, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu estou dizendo para você, levanta e anda. Você é um servo, é uma serva cheia do Espírito. Deus, obrigado por esse encontro de leitura da Tua Palavra. Obrigado por esse capítulo 8, longo, bonito e duradouro em nós e eterno em nós. Obrigado porque acabou a condenação. O Senhor nos justificou em Cristo. O Teu Espírito nos habita e nos conduz à lei da graça, à lei do Evangelho. Sim, Pai, nós não estamos mais inclinados a este mundo, às produções da carne, às conquistas, às morais humanas, aos julgamentos humanos. Nós estamos inclinados ao Espírito de vida do Evangelho em nós, que gera justiça e paz. Obrigado, Pai, porque nada neste mundo pode nos separar de Ti. Obrigado pelo Teu Espírito que nos ensina a orar nesse instante, tirando de dentro de nós aquilo que não conseguimos falar, exprimir com palavras, e leva até o Senhor, porque aí nós temos o nosso grande advogado Jesus, o nosso Paráclito, que intercede por nós, o nosso irmão mais velho, que nos adotou, que nos redimiu, que nos libertou do império das trevas, da mão de Satanás deste mundo, e nos constituiu filhos, herdeiros para sempre dos tesouros celestes. Obrigado, Deus. Levanta cada casa que está doente, abatido, cada um que está angustiado, levanta nesse instante e fortalece-nos para a vida, e nos fortalece na Tua presença. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está agora conosco, lendo essa palavra todos os dias, versículo por versículo. Aplique em nós, Pai,
a tua palavra pelo poder do teu Espírito e nos abençoe nesse dia. Obrigado pelos milagres, Pai. Tu conheces a necessidade de cada um, supra essa necessidade. É assim que nós oramos, te pedindo a bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.